Eletrobras, né, de interesse de, como eu falei aqui, de muita gente, né? Os números vieram um pouco mais baixo aí do segundo trimestre, mas mesmo assim mostra um operacional positivo, né? Queria saber aí a sua avaliação sobre esse desempenho mesmo operacional, financeiro, o que você tem a falar para a gente de Eletrobras, como foi essa performance no terceiro trimestre? Então, Paula, na verdade, assim, a comparação mais direta que a gente pode fazer é com o terceiro tri do ano passado, né? Ele acaba sendo mais comparável porque você tem menos menos atrapalhado por sazonalidade, né? Você tem uma base Tá. mais comparável. E nessa base a gente até viu um crescimento, né? Acho que resumindo o trimestre, a gente viu uma receita que não cresceu de maneira tão acelerada, porque o segmento de geração ele ainda está pressionado pelos preços baixos de energia. Então, a gente sabe, né, os reservatórios estão em níveis elevados, ainda muita chuva, isso acaba jogando para baixo o preço de energia e a companhia não tem conseguido rentabilizar isso da melhor maneira possível, mas já é um efeito esperado pelo mercado, né? Então, a receita com geração até caiu no trimestre. Por outro lado, o segmento de transmissão acabou apresentando um crescimento interessante de receita, muito em função de reajustes tarifários, né? Então, no fim, mesmo com essa pressão no segmento de geração, a gente ainda viu uma receita líquida crescendo aí em torno de 10%, que, assim, dados, né, como eu disse, o momento atual do segmento de geração é um nível interessante de crescimento, mas acho que o grande destaque aqui, na verdade, não é exatamente na receita, é no controle de gastos, né, que, como eu disse, a Eletrobras, ela ainda, né, tem uma parte da receita que ela é muito influenciada pelo clima, né, é algo que ela não controla, claro, ela tenta manejar ali da melhor maneira possível, mas tem coisas que a companhia não consegue controlar. Por outro lado, depois da privatização, havia uma expectativa muito grande do mercado que, com a privatização, ela conseguisse se tornar mais eficiente, né? E a gente realmente tem visto isso, especialmente nesses últimos 2 trimestres. A gente viu custos de despesas caindo ali cerca de 7%, mais ou menos uma redução de 500 milhões de reais, e o grande destaque aqui para a linha de PMSO, né? O que é o PMSO? Gastos com pessoas, materiais, serviços e outros, que é mais conhecido como gastos gerenciáveis, ou seja, aquilo que ela realmente consegue controlar ali no dia a dia e tentar ser mais eficiente. Essa linha caiu 14%, né? Então mostra uma boa evolução e mostra que realmente, assim, o pós-privatização, a companhia tem realmente conseguido caminhar, né? Tem conseguido evoluir a sua eficiência e ainda tem mais por vir, né? A gente tem que lembrar que esse é um turnaround que a gente espera aí que demore 2, 3, 4 anos, mas que ainda Ainda tem para frente, né? Exatamente. Já está trazendo resultados, mas a gente espera que isso continue para frente e o mercado ainda não comprou isso, né? O mercado não comprou na frente, ele vai esperar essa evolução acontecer para ir premiando a ação à medida que essas entregas forem acontecendo. E aí a gente viu, então, um aumento relevante do EBITDA, né, de mais de 40% na comparação com o ano passado, que é um número interessante. Teve um efeito negativo ali na linha de resultado financeiro, um pouco por conta do aumento de endividamento, mas é algo natural aí do processo de simplificação de estrutura da companhia e no final, mas no final também não atrapalhou o lucro cresceu bastante, atingiu quase 1,5 bilhão de reais, então, no geral, foi um resultado bastante sólido, mas, de novo, né, muito por conta daquilo da linha de gastos e despesas ali que ela consegue controlar. E também a gente viu uma outra evolução que, assim, não tem muito a ver com o resultado em si, mas é algo que o mercado tem muita preocupação, que é com a questão da redução dos empréstimos, do provisionamento, né, para os empréstimos compulsórios, que também é algo que preocupa o mercado há muito tempo, né, mas que também a gente viu a evolução nesse trimestre.
Agora, já que você falou dos empréstimos compulsórios, né? Desde o terceiro trimestre, se não me engano, de 2022, começou essa negociação, né? Eles conseguiram diminuir 6,8 bilhões, né? Era de 25 bilhões, agora está em 19 bilhões esse provisionamento, né? Essa gestão de contingências, né? Como é que o investidor pode ver, assim, né, os impactos para o investidor, gera valor para ele ali, como é que, né, essa nova estratégia da empresa beneficia o investidor? Não, antes, né, só lembrando que, na verdade, isso é um problema muito antigo da Petrobras, da Eletrobras, desculpa, que, assim, e sempre preocupou muito os acionistas, por quê? E aí eu entro na sua questão. Cada bilhão que você perde num processo desse é 1 bilhão que a companhia tem que gastar para cumprir com essas obrigações. Por outro lado, cada bilhão que você consegue negociar acaba deixando de ser uma perda para a companhia. Então, é um impacto direto. A gente está falando aqui de um estoque que hoje é de 20 bilhões de provisionamento que podem representar uma perda, digamos assim, se a gente não tiver um bom manejamento disso, né? A gente está falando da Eletrobras, que é uma empresa que vale 90 bilhões na bolsa e tem uma provisão de 20 bilhões, ou seja, um valor muito relevante com relação ao valor de mercado dela. Né? Então, se isso não for bem encaminhado, pode sim gerar uma perda relevante para a companhia. Por outro lado, se isso for bem encaminhado, como a gente está vendo que está acontecendo, isso pode gerar um alívio enorme para o mercado, que tem muito medo dessa questão dos empréstimos compulsórios há bastante tempo. Né? E aí, só voltando um pouquinho à questão, não é, a Eletrobras, na verdade, não é que ela começou a fazer essa negociação no terceiro trimestre do ano passado. Né? Isso já é muito antigo e processos, e a companhia vem tentando resolver isso há muito tempo. Mas qual que é a questão aqui? Antes da privatização, a Eletrobras não conseguia, né, por ser uma companhia estatal, né, não totalmente focada em resultados ou nesse tipo de resolução, ela não tinha um corpo digamos, específico, né, para cuidar desse tipo de problema. Então, era uma coisa que ela vinha meio ali, digamos, né, na linguagem do cotidiano, empurrando com a barriga. Né. Só que para o acionista isso é ruim, né, porque esse é um risco que fica ali e não some nunca, e então não é algo bom para a empresa. Desde a privatização, o que mudou? A partir de agora, a companhia ela pôde contratar os melhores advogados do setor para cuidar dessa questão, com foco em resultado, ou seja, há um interesse de verdade em resolver essa questão a partir de agora, e é por isso que a gente viu esse negócio andando bastante desde o ano passado, mais especificamente nesse trimestre. Né? É bom lembrar que desde o ano passado até o segundo tri, ela tinha dos 26, ela tinha resolvido 3 apenas, e só nesse último trimestre, já foram mais 3, né? Ou seja, em um trimestre ela andou basicamente o que ela tinha demorado 9 meses para conseguir no último trimestre. Então, e de novo, essa é uma questão relevante, porque é um valor muito relevante que pode ou trazer significar aí uma perda para a companhia, ou então uma reversão de um valor enorme e que pode, por exemplo, virar investimento, pode virar resultado positivo para a companhia. Agora, outra questão relevante, né, para a Eletrobras, a gente tem visto aí uma simplificação, né, meio que da estrutura societária, diminuindo participação participações minoritárias da empresa, né? Isso também tende a ser positivo para a empresa e para o próprio investidor? Assim, tem vários benefícios disso, na verdade, né? Primeira é você acabar diminuindo, por exemplo, gastos desnecessários. Às vezes você tem muitas estruturas para cuidar de várias empresas e vários processos, participação em outras empresas listadas, então isso acaba
reduzindo ou melhorando a eficiência de custo da companhia, e eu acho que esse resultado que a gente viu nesse trimestre, como eu disse, a parte de gerenciamento aí de despesas que está no controle dela já mostrou uma evolução e já é um resultado desse enxugamento, do tamanho da companhia. E em alguns casos também você consegue, não se trata apenas de melhorar a eficiência, mas também de você dar um direcionamento melhor para o seu dinheiro em outros investimentos que você julga que sejam mais interessantes. Então, por exemplo, ela tinha ações de empresas listadas, que às vezes ela não, entende que não tem tanto retorno pela frente, são empresas que já são muito bem precificadas no mercado, e ela pode vender essas ações, por exemplo, levantar dinheiro e realizar investimentos em ativos que ela entende que sejam mais benéficos e que, no caso, sejam só dela, né? Não precisa ter essa estrutura de dividir o ativo com outra empresa, então acaba simplificando, melhorando aí a estrutura de custos e também talvez aumentando até o retorno para o investidor, porque ela pode usar esse dinheiro em ativos que sejam mais rentáveis e com melhor retorno. Agora, queria chamar a atenção, Rui, para um ponto, na verdade, que me chamou a atenção no próprio relatório deles ali, que foi a dívida bruta, que aumentou para 70 bilhões nesse trimestre, aumentando bastante. No segundo trimestre era de 56. A que se deve esse aumento da dívida? E, de certa forma, se isso não pode prejudicar ali o investidor mais focado em dividendos, se pode prejudicar um pouco essa distribuição mesmo, enfim, nos próximos meses? Aqui tem duas questões aqui que a gente tem que analisar, né? A dívida bruta cresceu, mas isso também um pouco por conta das empresas que ela acabou aumentando a participação dela. Então, ela tinha algumas participações cruzadas e nesse processo de simplificação, ela acabou se tornando 100% dona ou quase 100% dona de alguns ativos, justamente para ter esse processo de simplificação. Só que alguns desses ativos vieram com dívida junto, né? Ou seja, a gente teve um aumento do endividamento dela, só que tem uma questão importante aqui, é que não veio só a dívida, veio o resultado operacional também. Então, ao mesmo tempo que a dívida aumentou, o EBITDA também aumentou. E se você olhar em termos de alavancagem, né, que é a relação de dívida sobre o resultado operacional, que é o EBITDA, você vai ver que ele mudou muito pouco, né? Ele subiu de 1,8 dívida líquida EBITDA para 2 vezes dívida líquida EBITDA. Então, a grande preocupação, que seria você aumentar a dívida e não aumentar o resultado, isso sim seria muito ruim. Mas como a gente teve um aumento da dívida, mas também do resultado, e a dívida líquida EBITDA ficou ali praticamente estável, né, subiu um pouquinho, não é algo tão preocupante na nossa visão. E aí, assim, pensando em dividendos, esse processo que eu disse, né, de simplificação de estrutura, melhora de eficiência, tem muita melhoria ainda para trazer para a companhia. A gente entende que para frente a Eletrobras ela deve, inclusive, ter uma melhora aí de pagamento de dividendos nos próximos anos. E para fechar aqui, claro, aquela perguntinha final, né, Rui? Eletrobras continua como recomendação? O que você está esperando aí para as ações? Pelo que eu posso ver, né, uma ação mais focada, que nem a gente falou aqui, mais para o longo prazo, claro, né, esperando essa recuperação da própria companhia. Mas queria aqui a sua avaliação sobre a ação de Eletrobras. Assim, a gente entende que a Eletrobras é uma das ações mais baratas do setor elétrico, né? Mas isso não é à toa, né? Tem um risco aí envolvido nessa história, né? Que é o de o turnaround da privatização não dar certo. E eu entendo que uma parte do desempenho ruim da ação ali, se a gente for pegar na janela de um ano, é porque o mercado esperava muito da privatização, muito rápido, e essas melhorias acabaram não acontecendo assim tão rápido quanto o mercado esperava, né? No entanto, nos últimos 2 trimestres, a gente acabou vendo 2 resultados que já mostram uma evolução bastante interessante. Ainda tem muito
para acontecer, a gente entende que ainda tem muita eficiência para ser entregue, o que vai melhorar o perfil de pagamento de dividendos, de geração de caixa, vai permitir a companhia investir em outros ativos, algo que a Eletrobras não conseguia mais fazer nos últimos anos, né, porque ela estava ali com uma estrutura bem sufocada, digamos assim, né? Então a gente entende que por um prazo maior, não é uma empresa que vai entregar um resultado formidável daqui a 1, 2 trimestres, então se o seu objetivo é tradear esse negócio, não é a ideia, mas se o seu objetivo é investir numa empresa que está apresentando melhora de resultados, que daqui a 1, 2, 3 anos vai estar pagando bons ou até ótimos dividendos, então a Eletrobras é uma empresa interessante para você ter na carteira.